pode não ser nada fácil ser diferente, sentir-se como uma pessoa diferente das outras. E eu penso que é tanto mais difícil ser diferente quanto mais a sociedade é tradicional, ou quanto mais a sociedade é pobre em termos socioculturais. E o que eu quero dizer por pobre? Em termos modernos, eu ainda vou explicar o conceito de modernidade mais adiante. O que é a pobreza sociocultural? É uma característica de uma sociedade que assimila pouco a diferença, que assimila pouco a diversidade, que não dá espaço algum para racionalidade, liberdade e individualidade. Então eu diria o seguinte: se você é uma pessoa muito diferente e está inserida, vive numa sociedade socioculturalmente rica, a tendência é de que você seja considerado, de que você se transforme, vamos dizer aí, em algo parecido com um artista. Porém, se você é uma pessoa muito diferente e vive numa sociedade socioculturalmente pobre, essa sociedade vai fazer de você, muito possivelmente, um esquizofrênico. A esquizofrenia, para entender um pouco melhor, é o quê? É uma forma de psicose. A psicose diz respeito aos transtornos mentais relacionados à perda do juízo de realidade, principalmente aí como sintoma central. Mas a esquizofrenia, então, seria o quê? Seria uma forma de psicose que nós veríamos aí como uma loucura clássica. É uma loucura, e é uma loucura mais desorganizada do que o transtorno delirante, ou como era antigamente chamado de paranoia. Diríamos assim que o esquizofrênico é um louco, e um louco mais desorganizado. Aquele louco que não vai falar coisa com coisa. E o que vai possuir menos crédito social, o que vai ser mais marginalizado. Há diversas evidências de que os transtornos mentais possuem uma certa variabilidade em relação à sociedade, ao contexto social. Ou seja, cada sociedade produz diferentes tipos de transtorno mental ou em diferentes frequências. Eu estou colocando abaixo meus 2 vídeos sobre transtornos mentais. E assim, ali há toda uma reflexão sobre o que existe ali, transtorno, doença, o conceito de transtorno de doença, porque os transtornos mentais, em sua maioria, vamos assim dizer, eles não possuem as características todas do que a gente pode chamar de doença. Não são exatamente o que a gente tradicionalmente, classicamente, chama de doença. Cada sociedade fabrica seus transtornos mentais, de certo modo. Um dos critérios fundamentais para se analisar se existe transtorno mental ou não é a funcionalidade. Se o sujeito de alguma forma consegue funcionar laboralmente, a questão do trabalho, se ele consegue funcionar socialmente, e eis aí a dificuldade, a questão do funcionamento social, porque quem avalia qual é o critério para o fato do sujeito funcionar ou não socialmente? Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, que é saudável de alguma forma resistir a uma sociedade que é doente. Eu não lembro de quem é essa expressão, mas mais ou menos assim, de que não é saudável você se adaptar a uma sociedade doente, a uma sociedade que está se estruturando de uma maneira que não é saudável. Mas a minha impressão é de que as sociedades vão classificar, fazer a distinção entre o que é saudável ou patológico de acordo com seus interesses, de acordo com os ideais sociais. Em uma sociedade autoritária, totalitária, é comum que os diferentes sejam isolados e tratados como doentes. É comum isolar aqueles que oferecem alguma oposição, que oferecem questionamentos. Em sociedades totalitárias, a história mostra isso. Hospitais psiquiátricos foram muito utilizados como ferramenta de opressão, como ferramenta de isolamento daquele que está oferecendo alguma resistência, alguma oposição, porque parem e pensem, o que é um funcionamento social sadio? A maior classificação de transtornos mentais atuais, e a qual há cerca de 50 anos é uma importante classificação, que é o DSM, já classificou durante muito tempo, durante muitos anos, a homossexualidade como transtorno mental. E hoje já não é mais assim considerado. Por quê? Porque a sociedade mudou. A sociedade muda e, de alguma forma, também as classificações mudam, os interesses mudam e o que vai ser considerado patológico ou saudável também muda. E é interessante, eu lembro-me de Bertrand Russell falando da questão de ser diferente em um mundo que
você percebe que não tolera muito bem a sua peculiaridade, a sua especificidade, a sua diferença. Russell enuncia mais ou menos assim: se você é diferente, preste bem atenção. Preste bem atenção para perceber se o mundo no qual você está inserido, a sociedade na qual você está inserido, se ela vai tolerar a sua peculiaridade. Porque se ela não tolera, é melhor você não sair do armário. É melhor você não se assumir na sua diferença. E Russell chega inclusive também a enunciar de que as pessoas que levantam a bandeira da sua diferença, que de alguma forma fazem um certo proselitismo da sua diferença, essas pessoas isoladas, estando isoladas, porque elas são diferentes, estando em uma quantidade minoritária, a tendência é de que elas sofram mais. E sim, existem muitas pessoas que são muito diferentes e que, de alguma forma, vão levando a sua vida na maior descrição possível e conseguem, assim, se poupar de muito sofrimento. E aí eu me lembro da história de Harvey Milk, que nós temos lá retratada no filme com Champagne. Vou colocar o link aí do trailer, vocês podem conferir. O que era muito claro para Milk era o seguinte, que os homossexuais não poderiam sair do armário isoladamente, que de certa forma é muito arriscado você assumir a sua diferença isoladamente, desamparado, sozinho. Teriam que sair em conjunto, teriam que sair em grupo, teriam que sair todos do armário ao mesmo tempo. Sair do armário sozinho, num contexto sociocultural pobre, é muito arriscado. É se expor à hostilidade das massas. Há 500 anos nós vivemos, grosso modo, o que podemos chamar de modernidade. Há umas subclassificações de pós-modernidade e tal, mas nós vivemos, grosso modo, a modernidade. A modernidade é marcada, na minha compreensão, por 3 valores centrais. O cultivo de 3 valores centrais: da individualidade, da liberdade e da racionalidade. A compreensão moderna é de que uma evolução mais significativa do ser humano e da sociedade passa pelo cultivo desses 3 valores, de se encontrar um caminho individual, de que cada um possa construir a sua própria vida de acordo com as suas próprias características, de acordo com seus próprios potenciais limites, ou seja, de que o sujeito possa crescer e se construir em sua peculiaridade, em sua individualidade. E isso implica em uma maior valorização e uma tentativa de alargamento aí do campo das liberdades individuais. E, obviamente, tudo isso não se realiza sem uma compreensão racional da realidade, sem a compreensão da estrutura do mundo e de suas relações. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Obrigado. Até a próxima.